Fala, cafezeiro! Tô aqui para um vídeo e eu trouxe o rei do balcão da cafeteria para apresentar para vocês. Essa história de expresso tem evoluído muito, não só nos lares, mas nas cafeterias também. E uma das formas de evoluir é com o moedor. Eu costumo dizer que o moedor é mais importante que a máquina. Depois da vinheta eu te conto por quê. O Malkonig 65S GBW é um moedor profissional de expresso, com tecnologia Grind by Weight, que dosa o café por peso em tempo real. Possui mós planas de 65 mm em aço temperado, oferecendo moagem uniforme e estabilidade mesmo no uso intenso. Seu motor de alta rotação entrega velocidade, com moagem de até 7 gramas por segundo, ideal para alto fluxo de cafeterias. Conta com o sistema Disk Distance Detection, que mede a distância real entre as mós com precisão micrométrica. Traz detecção automática do porta-filtro, iniciando a moagem ao encaixe. Isso otimiza o fluxo e reduz erros operacionais. É um equipamento de alto desempenho, projetado para quem busca consistência, rapidez e controle total na extração do expresso. Quer conhecer no detalhe? Então vamos para o vídeo completo. Então hoje eu vim aqui para você, barista, dono de cafeteria, trazer um moedor que está revolucionando a história dos expressos nas cafeterias mundo afora, que é um moedor um tanto tecnológico. Mas antes de falar desse moedor específico, eu tenho aqui na minha bancada um pouco dessa evolução, como a gente começou e para onde está caminhando o universo de expresso profissional. Então a gente tem aqui na bancada um moedor mais antigo, um MDX, onde o barista não tinha controle nenhum das doses que eram servidas. A gente dispara o botão de moagem, ele moe, joga nessa cúpula de café moído e depois o barista tem que ir controlando a dosagem de pó de acordo com o olho dele. Basicamente era dessa forma. Para que a gente tivesse algum tipo de controle, o ideal seria pesar cada dose de expresso antes de preparar. Além de você não ter muito padrão, esse moedor te gera muito desperdício. E aí os anos foram passando, a tecnologia veio chegando e hoje a gente vê muitos moedores nessa configuração, onde você já consegue programar a rotação da lâmina de acordo com a dose e aqui na configuração você consegue algumas informações, como qual o número de rotações da dose dupla, o número de rotações da dose single, mas ainda assim esse número ainda não é exato, porque ele calcula a rotação da lâmina e não quantas gramas de café você usou naquele momento. Então a gente consegue ter um parâmetro, mas nada muito exato. E olha onde a gente chegou. Nós temos aqui o modelo da Malkonig E65S GBW, que é novo para nós aqui no Brasil, e quem traz esse moedor para cá é a Pasquale Máquinas. Já fica aqui meu agradecimento ao pessoal da Pasquale que me mandou esse moedor para teste e para utilização em um campeonato que eu vou participar. Ele me mandou exatamente porque é um moedor de alta performance e vai me ajudar nesse momento difícil ali do campeonato, eliminando algumas possibilidades de erro. Então vou mostrar para vocês aqui no detalhe o quanto a coisa evoluiu e como você pode utilizar esse moedor a favor aí da sua operação, otimizando questões de treinamento, melhorando a qualidade do expresso e mais do que isso, tendo exatidão nas configurações que você vai programar o moedor e assim você vai ter um padrão e uma exatidão de custo também para que você possa linkar ao seu sistema de gestão aí. Então, antes de aprofundar nas configurações técnicas desse moedor, vou mostrar para vocês rapidinho o funcionamento de cada um deles e aí vocês vão ver que só na dinâmica da moagem aqui você já vai ver um grande avanço. Bora lá! Bom, então vou mostrar para vocês rapidamente aqui o funcionamento dos moedores, a dinâmica de moagem dele principalmente, para que você possa entender a evolução. Então vamos começar aqui no moedor mais antigo, que é um moedor com duas cúpulas, uma de grão e uma que recebe o café moído. Como vocês podem ver, inevitavelmente ele vai sujando, aí já começa um problema, né? Porque você vai moendo o café sobre essa sujeira e isso pode trazer adstringências de sabor, sabores indesejados, sem falar que o café vai oxidando aqui conforme ele já está moído. Depois eu vou mostrar para vocês aqui no detalhe. Então basicamente esse moedor funcionaria assim. A gente tem que ligar ele e o barista vai jogando o café moído dentro do porta-filtro. E aí na hora que ele achar que tá bom, para.
E esse moedor, gente, ainda é muito comum em algumas cafeterias, principalmente naquelas padarias mais tradicionais, e com certeza quem utiliza desse moedor está com problema, não só dessa questão do sabor que vai agravando em função do café moído que vai ficando aqui, mas também com a questão do padrão, porque cada momento o barista vai tirar um volume de café e gera muito desperdício também, que eu já tenho uma certa experiência, mas é comum ir enchendo aqui e esparramar para fora, né? E aí começa a gerar o desperdício. Então esse moedor, inevitavelmente, a gente precisaria, mãozinha, de uma balança, mãozinha. Inevitavelmente, a gente deveria pesar dose a dose para ver quantas gramas de café está sendo utilizada na extração. Então, um moedor que já está obsoleto, se você entrou aí num processo de negociação com alguma empresa de máquina, percebeu que o moedor que está sendo oferecido é esse, foge dele que você vai ter problema, é um desafio regular esse moedor. Já aqui no segundo, já temos algumas melhorias. Esse moedor é muito comum hoje no mercado. Essa configuração eletrônica, ela está presente em diversas marcas e modelos, onde você precisa conhecer um pouco da parte tecnológica, mas é super simples, né? Então a gente tem aqui no painel uma dose, duas doses e uma mãozinha, a qual vai soltar manualmente ali um pouco de pó. Mas basicamente o funcionamento dele é esse, ó. Você acionou a dose dupla e aí é só encostar no botãozinho que está ali atrás e a gente faz os café. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Mãozinha, botão duplo, e aí é só encostar no botão ali, acionou aqui a xícara dupla, encostou lá, ele vai começar a moer. Só que eu tenho que ficar segurando, como vocês podem ver, leva um tempinho, né? Hoje ele está moendo aqui 2 doses por volta de 6 segundos e meio. Então, é 6 segundos e meio ali a cada dose que o barista tem que ficar segurando o porta-filtro. Aí você imagina 300 expressos num dia, sei lá, né? Tem cafeteria aí que está em pontos de muito fluxo, muito giro. Então, acaba sendo um problema operacional. E aqui, na configuração da moagem dele, tá aqui, ó, numericamente, e aí a gente vai se orientando para o mais grosso, para o mais fino. Se a gente já começar a comparar com aquele ali, esse daqui eu não tenho uma referência exata de quantos milímetros está a moagem. Aqui já teve uma evolução gigantesca, onde a gente consegue ter uma configuração milimétrica e ela é marcada no painel do moedor. Aqui mais uma vez, eu sei que está moendo em 6 segundos, mas eu não sei quantas gramas de café tem aqui. Mais uma vez, vai ser indispensável a balança para que a gente possa checar o peso de café que está sendo inserido. Agora, olha isso aqui, gente. Esse moedor, a gente já configura ele em gramas. Então, a gente sabe exatamente quantas gramas vai sair aqui para o barista trabalhar. E a balança dele é muito exata. Eu fiz vários testes repetidamente aqui para que possa ver se tem alguma diferença de gramas, né, ali por fluxo de moagem, e todas bateram em 18. Quando dá uma diferencinha, dá 18,1, 18,2. É quase imperceptível essa diferença que ele traz, né? Mas na maioria das vezes bateu as 18 gramas. Então, pensando operacionalmente, a gente já descarta a balança do peso de entrada no porta-filtro. E aí a gente acaba tendo só que checar a saída, né? Então você pode ter só uma balança lá no expresso ou trabalhar aí shots de medida, ou eu sei que nas cafeterias os baristas já ficam calibrados com as xícaras, sabe exatamente ali quantas gramas de café está saindo visualmente na xícara que está sendo utilizada. Então, um avanço muito grande na questão da regulagem da moagem e também da configuração de gramas que vai ser entregue pelo moedor, sem falar na velocidade e na possibilidade que o barista vai ter naquele moedor de não precisar ficar segurando. Vou mostrar para vocês agora. E agora, o café que a gente vai usar para fazer os testes aqui é o Tiger, que é um café destinado aí aos nossos parceiros cafeterias, empórios, todo lugar que serve um expresso, o Tiger é parceiro, né? Então um blend desenvolvido para preparo de expresso
que você tem que conhecer, né? Então, para você que é cafeteria e está vendo esse vídeo, ou você barista, que trabalha numa cafeteria, entre em contato com o nosso departamento comercial para que você possa saber mais sobre esse blend e o como ter ele aí disponível para os seus clientes. Vou deixar na descrição do vídeo um link que te direciona direto para a página comercial. Então vamos lá para o show, olha aqui para vocês verem, ele está programado para moer 18 gramas, ele tem uma informação aqui que é super relevante, que é a temperatura do ambiente. Porque a gente sabe que de acordo com a umidade e a temperatura do ambiente, o moedor vai se comportando de maneira diferente, consequentemente a gente vê um reflexo lá na extração. E aí é necessário mexer ou na proporção ou na moagem. Então com essa informação o barista também tem aí um plus de exatidão de como estava saindo o café dele naquele momento. Então chega a ser insano o que esse moedor faz. Então aqui só para vocês entenderem, essa peça metálica, ela está interligada a uma balança, que está aqui embaixo, a gente consegue ver a balança em si aqui, né? Então você vê que ela sobe lá, então basicamente o que vai pesar o nosso café é onde a gente encosta o porta-filtro aqui, ó. Então ela tem essa proteção. Depois tem essa outra pecinha, caso caia algum cafezinho ali, você precisa descartar. Todas elas são magnéticas, tem um ímãzinho que segura. E olha aqui que legal, ó. Essa peça também tem um ajuste de altura, de acordo com o diâmetro do seu porta-filtro aí, ó. Mas lá, ó. Enquanto tá vermelho, quer dizer assim, cara, eu não sei quantos gramas você tem aí, você precisa me confirmar. Na hora que você solta o porta-filtro, ele já começa o trabalho e ele vai te entregar exatamente as 18 gramas programadas, de acordo com a moagem. Lá tá verdinho, enquanto eu não tiro dali, ele não volta para o estágio inicial. Então agora eu não preciso mais checar aqui na balança se tem 18 gramas, porque vai bater. Olha lá, bateu 18 gramas. Então eu tenho a informação de gramas, o milímetro que está a moagem atual e a temperatura do ambiente nesse momento. Então são muitas variáveis que a gente fica tentando controlar, que o moedor já nos responde aqui através desse painel. Então aqui, ó, como vocês podem ver, aqui já está numa configuração X para fazer um expresso. Aqui tem a marcação da moagem, qual o milímetro de moagem que nós estamos, os 18 gramas programado, o porta-filtro duplo, né, que é o que a gente está usando, e aqui embaixo a temperatura que eu citei a vocês. Aqui são, eu vou mostrar para vocês que são entradas de configuração. Caso queira mudar imediatamente a proporção de café, você vai dar um clique aqui e já vai mudar ali, ó, quantas gramas você deseja colocar na sua receita. Salvou, já volta direto para essa receita. Então aqui é um ajuste rápido. Preciso mudar quantas gramas, vou naquele botão ali e vou fazer essa inserção. Aqui, ó, no botãozinho Stepless, você vai mudando, ó. Aqui se for fazer um único café, porta-filtro single, duplo, e aqui são adições que você pode fazer de receitas de acordo com o que você configurar lá no interno. Então vamos lá, vou entrar aqui no interno para vocês entenderem. 2 cliques no Stepless, ele entra nas configurações. A primeira configuração são as receitas em si, que eu acabei de dizer. Então você consegue acrescentar mais receitas lá na frente, caso você queira trabalhar com xícaras diferentes, receitas em si diferentes. Você consegue programar talvez aqui uma receita mais voltada para ristreto, enfim, né? Então você consegue ter opções lá no painel central. Aqui bem intuitivo, voltar. Aqui são algumas configurações que o moedor traz na parte de calibragem da balança. Como foi dito, a balança você vai precisar calibrar ela uma vez no ano, segundo o fabricante, assim como as lâminas também é uma checagem uma vez no ano, pois a lâmina aguenta até 800 quilos de café, quase 1 tonelada de café. Então nessa parte aqui, pouco a gente vai usar no dia a dia, só em casos específicos. Aqui, super legal, tem algumas estatísticas, não, na verdade, perdão, aqui é um pouquinho do hardware, do software do moedor, caso passe por alguma atualização, é bom acompanhar o fabricante, pode ser que eles lancem algo novo, você vai precisar entrar aqui e fazer aí o download da configuração.
Aqui é super legal, são as estatísticas. Então, quantas vezes esse moedor trabalhou na vida dele. E a gente tem várias estatísticas, a total de moagem, quilos moídos, já que é um moedor que fala em gramas. Olha pra você ver, tá bem novinho, hein? Tá igual que é quase um carro zero. Moeu quase nada de café, 10 quilinhos só. Tá um pouquinho? Né? E quantos foi trabalhado de acordo com cada receita criada lá, ó. Então essas estatísticas são bem legais, você consegue acompanhar ela a vida inteira do moedor, como você consegue acompanhar dia a dia. Voltando aqui, alerta e notificação é tudo que aconteceu com o moedor, com data e horário, ligou, desligou. Eu vou mais para baixo aqui, ó, para vocês verem algumas estatísticas mais profundas relacionadas às receitas. Então alguém foi lá e mexeu na receita de tal hora, tal dia. Dá para você pegar aí o barista que bagunçou a máquina na sua cafeteria. Então são várias possibilidades que o moedor te dá de acordo com a tecnologia que ele traz. Mas super intuitivo, não tive dificuldade nenhuma de mexer nele aqui. E vou mostrar para vocês aqui, ó, em relação às moagens. Então a moagem, a gente tem uma marcação 0 e ela vai até o 8. Porém, tem um intervalo entre os números que são os milímetros que a gente vai movimentando de acordo com o que a gente vai regular o moedor. Então aqui, pessoal, como vocês podem observar, a gente tem um número laranja, que é o que foi salvo para essa configuração aqui. Então um barista foi lá, configurou 18 gramas na moagem 0,0 milímetros e o café dele ficou bom. E aqui é a moagem real. Então, caso você for alterando, você vai vendo que o número de cá, ele vai ser alterado e chega a ponto de ficar muito distante do que era a receita ideal. Já está me falando lá, ó, você tem que ir um pouquinho mais para lá para chegar na receita ideal. Se você continuar indo para cá, vai sair muito fora dela, ó. E aí você vai distanciando cada vez mais do ideal. Quando você chega lá próximo do ideal, chega um momento que basicamente centraliza ali, ó, na receita que foi configurada. É milimétrico mesmo, ó lá. Centralizou nos 70 milímetros, no 0,070 milímetros que foi configurado para os 18 gramas. Então isso também você configura de acordo com o seu café. Você vai fazer a sua regulagem e salvar essa receita como referência para que o barista tenha ciência. Ó, quando eu cheguei na cafeteria de manhã, estava na receita X. Então qualquer alteração ali, ele já vai saber que ele saiu da configuração padrão. Então, são informações que realmente vai ajudar na performance do barista e na preservação da qualidade do café. Eu, particularmente, estou muito surpreso. Ainda vou usar ele aqui várias vezes na rotina de treinamento e, com toda certeza, a gente vai colocar um desse aqui na cafeteria para que a gente possa também fazer alguns testes ali na prática. Mas, de imediato, me surpreendeu muito, não só na facilidade e a dinâmica tecnológica, mas também no tempo de entrega dele, né? Aí eu tenho só uma observação, um cuidado. Aqui, ó, quando a gente põe para moer, ele faz a leitura, moe. Temos que lembrar que isso daqui, basicamente, é a balança do moedor. Todo barista tem mania de fazer isso aqui, ó. Então, nesse caso, é bom evitar essas batidas aqui, porque pode ser que você vai começar a danificar a balança do moedor. Então, pega aí sua base de apoio e deixa para ajustar nela. E depois você faz o processo de extração do café. Primeiro teste aí, ó, já deu para ver que ficou bonito o café, 28 segundos, 64 gramas na dose dupla. Tiger.
Tigrou, hein? Muito bom. Tiger tem por característica o corpo mais intenso, tá bem cremoso, notas de chocolate, baunilha, avelã, e aqui deu um toquezinho na acidez que eu adoro. Os moedores da Malconic, por histórico, eles têm essa característica até de trazer um toque cítrico mais evidente. Então, ficou surpreendente de fato, né? E como eu já disse em alguns vídeos de expresso, no meu ponto de vista, você pode ter uma máquina que não precisa ser uma Ferrari e um moedor, eu até brinco que é como se fosse um motor, né? Você pode ter um carro mais popular com um motor tunado e aí você vai ter bons resultados. Se você tiver um motor fraco e uma Ferrari no balcão, não faz muito sentido, né? O motor é o que vai comandar a máquina. Então, hoje, o moedor, ele sim é mais importante do que a máquina. Agora, quando você alia um moedor excepcional e uma máquina fantástica, aí, meu amigo, o barista vai se divertir, porque aí sim você vai ter muitas possibilidades de ajustes, sabores para você modelar aí no seu expresso. E só reforçando, o expresso é a bebida mais complexa que o barista tem em mãos para desenvolver essa calibragem. Então, para mim, sem medo de falar isso, o expresso é a extração mais complexa que existe aí para que o barista possa controlar. Afinal, o barista nasceu em função da máquina, então é parte da função dele ter controle total dessas variáveis, mesmo tendo moedores ou máquinas não tão tecnológicas assim. Cabe o conhecimento, a prática, até ele encontrar ali o melhor resultado de acordo com o equipamento que você tem. Mas se você quer dar um up aí na sua cafeteria e colocar um moedor que vai te ajudar nas extrações, eu super recomendo, e aproveita esse vídeo para dizer que esse é só um dos modelos de moedor que existem de alta performance, e a Pasquale Máquina traz diversos modelos, e se você entrar lá no site ou entrar em contato direto com eles, falar que viu esse vídeo, você vai ter um desconto. Se for via site, com o cupom Cafezeiro10 você consegue comprar lá com um descontinho especial, ou se entrar direto em contato com a empresa, pode falar que você viu esse vídeo e você vai ser privilegiado no atendimento e também com um desconto especial para que você possa melhorar os expressos aí na sua cafeteria. É isso, primeiro vídeo de moedor de expresso aqui do canal para você, dono de cafeteria e barista que é apaixonado por essa preparação. Vou deixar a oportunidade. Qual é o moedor de expresso que você tem? Deixa na descrição do vídeo. E qual é o moedor de expresso que você gostaria que a gente trouxesse aqui para o canal para a gente fazer uma avaliação dele e ver se vale a pena ter aí no seu negócio ou não. Deixa aí para a gente na descrição do vídeo. Vou olhar com carinho. Mais uma vez, obrigado Pasquale Máquina e vamos todo mundo torcer para que venha o título junto do moedor.